Livro de Gênesis, capítulo 19. A palavra de Deus vai dizer que Deus envia 2 anjos a Sodoma e Gomorra antes da destruição para livrar Ló e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos chegam na cidade, Ló logo o recebe e leva para sua casa. Os moradores da cidade, os varões, se reúnem todos para conhecer esses homens que chegaram à casa de Ló. Naquela época, existiam muitas guerras, muitas batalhas. Província invadia outra província, matava os varões e escravizava as mulheres e as crianças. Povoado invadia povoado em busca de aumentar o seu território e o seu poderio militar. Nessa época era muito constante as batalhas, mas antes de um povo invadir o outro povo, primeiramente enviava espias ou espiões, né? Para avaliar a defesa, avaliar, na verdade, o número de combatentes e assim por diante. Quando os 2 anjos chegam à casa de Ló, em Sodoma, os varões então pedem para conhecer quem foi que chegou aí em sua casa, Ló. A palavra conhecer muitas vezes é mal interpretada, porque muitos já pregaram que aquelas pessoas que se reuniram à frente da casa de Ló queriam, na verdade, ter relações sexuais. A Bíblia não diz isso. A palavra conhecer, ela pode ter uma definição exata. Então, uma pessoa pode conhecer outra intimamente falando, comercialmente falando e de todas as formas, se houver interesse. A Bíblia não diz claramente que era para esses fins. Eu não posso acreditar que todos os homens das cidades que se reuniram na casa de Ló eram homens sexuais. Eu não posso acreditar dessa forma, embora é possível que uma grande maioria, né, fosse ou tivesse essa intenção contra os anjos que tiveram ali na casa de Ló em Sodoma. Mas a Bíblia não deixa isso claro, a Bíblia não, na verdade, taxa isso de maneira definitiva. Tá? É uma interpretação que muitos têm tido e têm pregado dessa forma. A Bíblia até vai dizer que quando Ló resiste a eles, eles lançam a mão contra Ló e falam assim: agora faremos mais mal a ti do que a esses homens que estão aí contigo. Então a palavra mal, ela é definida de várias maneiras, há um leque aí que se abre, várias diretrizes de interpretação, né? Então nós vamos, na verdade, dizer que aqueles homens queriam fazer mal aos anjos. E quando Ló resiste, eles falam para Ló o seguinte: faremos mais mal a ti do que a eles, porque esteve entre nós como estrangeiro, querendo ser juiz de tudo. Isso mostra que enquanto Ló esteve por lá, tentou ensinar bons modos, tentou pregar a verdade, tentou falar sobre Deus, tentou, na verdade, disciplinar. Faremos mais mal a ti do que a eles, porque esteve entre nós como estrangeiro, querendo ser juiz de tudo, querendo nos ensinar como se você fosse o melhor, o maioral, ou o nosso líder. Então faremos mais mal a ti, Ló. E quando os homens lançam a mão sobre Ló, os anjos abrem a porta e ali fere aqueles homens de cegueira, né? E aí aquelas pessoas se dissiparam, se dispensaram, melhor dizendo, ali, porque não estavam enxergando, foi ferido de cegueira. E em seguida eles insistem que Ló saiam da cidade, Ló e sua família saiam da cidade. E nós conhecemos toda a história, que depois cai chuva de fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Aquela cidade junto com seus moradores são destruídos. Então a moral da história, nós temos que ter muito cuidado ao interpretar passagens ou dizer o que a Bíblia não diz claramente falando, né? Nós temos que pregar o que a Bíblia prega, nós temos que falar o que a Bíblia fala, nós temos que ensinar e instruir em conformidade com o que a Bíblia compactua. Forte abraço, que Deus abençoe todas as famílias.